Boa tarde aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes, aos ministros, às suas congregações e às diferentes pessoas, tanto presentes aqui como em outros países. E que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero desejar um feliz aniversário ao reverendo José Benjamin Pérez, que está aniversariando hoje, domingo, dia 19 de maio. Que Deus te abençoe, Benji, que te guarde e te use grandemente em sua obra neste tempo final, no qual nos correspondeu viver. Que te abençoe grandemente no projeto da construção da grande tenda catedral, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. As minhas felicitações e agradecimentos aos coordenadores da Embaixada de Ativistas pela Paz e todos os que trabalham com ela em seus escritórios nos diferentes países, incluindo aqui em Porto Rico, bem como a todos os ativistas pela paz que trabalham pela paz junto com a Embaixada de Ativistas. E a todos aqueles que participaram da doação de sangue em diferentes países, em 18 países, em 109 cidades, onde se obteve 19.904 doadores voluntários, dentre os quais 14.250 unidades foram efetivas nessa importante doação a nível internacional. Mis felicitaciones de agradecimiento a todos los que participaron en esta jornada de donación de sangre voluntaria. Y que Dios los bendiga. Minhas felicitações e agradecimento a todos que participaram desta jornada de doação voluntária de sangue. Que Deus lhes abençoe, que recebam o benefício também da doação, porque há um benefício para a pessoa a qual se beneficia fisicamente. Para este momento, vamos ler uma escritura que está no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Versos 4 al 8. Vamos ler, começando a partir do versículo 1 até o 8. E disse: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tens visto. E de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir,
e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu sangue, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Alfa e Ômega. Queiram assentar-se. Queiram ter a bondade. Aqui essa pessoa que está falando, e é o Senhor, disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor disse, diz o Senhor. Viram que é o Senhor quem fala? Diz o Senhor. O que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Quem é que está falando aí? O Todo-Poderoso. Aquele que era naquele tempo e que era antes daquele tempo, eternamente. Em todo o Antigo Testamento e antes do Antigo Testamento. E aquele que há de vir. A segunda vinda de Cristo será a vinda do Alfa e do Ômega. A primeira vinda de Cristo foi a vinda do Alfa e Ômega. De modo que nós necessitamos conhecer completamente quem é o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, porque ele é o Todo-Poderoso. Está prometido que, para o dia do Senhor, para o tempo em que se cumprirá a sua vinda, ele estará falando a seu povo. E aqui mesmo, nesse capítulo 1 do Apocalipse, do versículo 9 até o 11, nos diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e detrás de mim ouvi uma grande voz, como de trombeta. Ele estava no dia do Senhor, que corresponde ao dia e para o dia da sua segunda vinda. Ou seja, que João foi transportado ou trasladado até este tempo,
no qual nos correspondeu viver. así como el sábado Da mesma forma como o sábado para os judeus reposo de descanso é es el día o sétimo dia, como día de la o semana dia de repouso para los ou judíos, o dia de descanso para os judeus. el séptimo día de la semana para el programa Bem como de la segunda venida de Cristo. para o programa da segunda vinda de Cristo, Delante del Señor es como 1000 años. porquanto um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, assim a Escritura En Hebreos nos diz na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 en adelante, a partir do versículo 1 em diante, hablado muchas havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras por los profetas, en estos postreros días nos aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu y por herdeiro de tudo hizo el universo. e por quem fez também o universo. Dice Aqui São Paulo disse Dios, el cual habló que Deus, por medio de los profetas, o mesmo que falou por meio dos profetas aos pais, dice en estos postreros días nos habló disse que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. postreros días delante de Dios, E estes são os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios para os seres humanos. Ou seja, são os 3 últimos milênios: o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Esses são os últimos dias diante de Deus, os quais começaram nos dias de Jesus Cristo. Por isso é que São Paulo disse, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou seja, por meio de Jesus Cristo. un día delante del Señor es como 1000 años. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Salmo 90, e Salmo 90, versículo 4. hay otros lugares, E há outros lugares habla la Escritura, onde a Escritura nos fala dos últimos dias. E nos fala também do dia do Senhor, su segunda. que foi prometido para a sua segunda vinda. Es importante É importante entendermos Cristo también habló que também Cristo falou dos últimos dias. en San Juan capítulo 6, No capítulo 6 de São João, 9 al 40, no versículo 39, cuando dice, y esta es la voluntad del Padre, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que me diere, que eu não perca nenhum yo nada daqueles que ele me deu, cite en senão que eu o ressuscite no último dia. los días postreros. Hay uno Porém, dos últimos dias, há um deles que é o último dia. que es delante de Dios, Esse Él é o 7º milênio diante do Senhor, es donde se cumplirá quando se cumprirá la venida del Señor. a vinda do Senhor. Es el día del Señor, É o dia do Senhor. así como el séptimo Assim como o 7º dia da semana, es el día del Señor para los judíos, día que é para os judeus o dia do Senhor, de los judíos o dia de repouso a Dios. para os judeus e dedicado a Deus. Es Porque o Senhor del sábado, é o Senhor do sábado, dijo, como Cristo disse. y el Señor de Cristo es Señor E o Senhor Jesus Cristo também del é o Senhor sábado milenial, do sábado milenar, el séptimo milenio, que é o 7º milênio, Él va a establecer onde ele estabelecerá o seu reino messiânico. Por eso
Por esta razão, en Malaquías también no capítulo 4 de Malaquias, nos habla ele também nos fala del día del Señor. do dia do Senhor, onde disse, Capítulo 4, verso 1 al 6, porque a partir do versículo 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. E esse é o dia do Senhor. E todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse é o tempo onde se cumprirá a grande tribulação, que durará 3 anos e meio, no cumprimento da segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel, no capítulo 9, dos versículos 21 ao 27. Houve uma brecha que foi aberta lá no tempo de Jesus, quando ele cumpriu os primeiros 3 anos e meio dessa semana de número 70. Essa semana de número 70, que consta de 7 anos, assim como cada uma destas semanas proféticas anteriores, constam de 7 anos, que totalizam 490 anos. Depois vocês podem fazer essa conta. De 70 semanas vezes 7 semanas, e verão quanto dá. 490 anos. Ele morreu na metade da semana de número 70. Ou seja, que ele morreu pelo ano 486 e meio. E somando mais 3 anos e meio, são 490 anos. E quando ele morreu, se deteve esta semana de número 70, para entrar o dia de Pentecostes. E ali o povo já entrou, o povo que correspondia ao novo pacto, ao cristianismo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. E já se passaram uns 2000 anos aproximadamente da dispensação da graça. E quando se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu, fechará a dispensação da graça, e então começará a contar o tempo dessa segunda parte da semana de número 70. Depois que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que Cristo realizará a obra de reclamação como rei e como juiz, e retornará novamente aos judeus. Logo depois que tenha ressuscitado aos mortos crentes nele, e que tenha transformado aqueles que estiverem vivos para levá-los com ele até a ceia das bodas do Cordeiro, o que está muito próximo, pelo qual os crentes em Cristo têm que estar preparados perante Cristo, diante de Deus, com suas vidas corretas diante de Cristo,
servindo-o, en su obra, trabalhando em sua obra e vigiando por la venida pela vinda del Alfa, do Alfa e Ômega, el cual es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Cristo el Alfa y Omega ha estado en ese Espíritu Santo en medio Cristo, o Alfa e Ômega, del día esteve de Pentecostés hacia acá. em Espírito Santo no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo. Carne llamado Jesús, É o mesmo que esteve no véu de carne chamado Jesus, o mesmo que esteve nos profetas, los cuales fueron os quais el velo de carne foram temporal, o véu de carne temporário por meio dos quais Dios habló al pueblo, Deus falou ao povo, los cuales vino la palabra de Dios a quem veio a palavra de Deus revelada, para que eles a dessem a conhecer ao povo. esos eran los pensamientos de Dios E aqueles eram os pensamentos de Deus revelados a cada profeta, para cada profeta, en el cual no qual Deus, por su Espíritu por meio do seu Espírito, manifestó se manifestou, y habló al pueblo. falou ao povo, e quando falou, essa era a palavra de Deus. Enquanto não tivesse falado, No era la palabra de isso ainda não era a palavra de Deus, porque ainda não estava falada ao povo. Mas cada vez que Deus transmitia os seus pensamentos ao coração e ao espírito de cada uno, de cada um dos seus mensageiros, no era la ainda não era a palavra, até que o mensageiro a falasse. y cuando la E quando a falava, luego logo em seguida, materializar tinha que se materializar para o momento correspondente nada, esa palabra para o qual essa palavra foi assinalada. era el alfa y Era o Alfa e o Ômega. era Cristo, Era Cristo Espíritu Santo, em Espírito Santo, hablando por medio falando por intermédio de velos humanos, de véus humanos, de corpos humanos. y luego cuando se creó un cuerpo, E quando ele criou para si mesmo um corpo de carne dentro do ventre de Maria, creció o qual cresceu dentro do ventre de Maria e logo nasceu, en ese velo de aí nesse véu de carne, estuvo manifestado Deus esteve manifestado em toda a sua plenitude, el alfa y omega, o Alfa e o Ômega, el principio, o princípio e o fim, primero y el último, o primeiro e o último, el Dios o Deus Todo-Poderoso. era Dios en Espíritu Santo, en el Era Deus em Espírito Santo, llamado dentro do véu de carne chamado Jesus. ahora. Algunos piensan Porém, algumas pessoas pensam que Dios que Deus es tres personas. é três pessoas. Dios creó al ser humano a su imagen. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Si Dios fuera tres personas, Se Deus fosse três pessoas, usted então você também seria tres personas. três pessoas. Pero usted sabe Mas você sabe es uno que você é um só. y Cristo dijo E em São João, en San Juan no capítulo 10, 10, verso 3, no versículo 30, el Padre y yo, Cristo disse: Eu e o Pai somos um. por tanto Jesucristo Portanto, Jesus Cristo a Dios identificou Deus como como una sola persona. uma só pessoa. Y eso está de acuerdo E isso está de acordo que Dios dijo, ao que Deus disse: oye Israel, Ouve, ó Israel, el Señor o Senhor vosso Deus uno es. é um único Senhor. Ahora, por supuesto, hay un misterio Certamente aí há um mistério en Dios. em Deus.
E esse mistério é o mesmo do qual São Paulo nos falou na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, onde ele disse: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus o Pai e de Cristo. O mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E a Escritura, em São João, no capítulo 1, também nos diz, a partir do versículo 1 em diante: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui nos mostra que no princípio era o Verbo, e que o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Um só Deus. Um só Deus. E logo no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de São João nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, criando uma célula de vida dentro do ventre de Maria, e célula sobre célula se multiplicou, e assim formou o corpo de Jesus, no qual habitou a plenitude da divindade, a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso a Escritura, no livro dos Atos, no capítulo 2, versículo 36, nos diz que Deus fez a Jesus o Senhor e Cristo. Capítulo 2 de Atos, versículo 36, disse: e saiba certamente toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso é que a Jesus, no meio do cristianismo, lhe chamam Senhor Jesus Cristo, porque Deus fez a Jesus o Senhor e Cristo. O que mostra que Jesus Cristo é, e a plenitude da divindade está em Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é que Jesus também disse no capítulo 14 de São João, falando a um dos seus discípulos, e consequentemente falando a todos, a partir do versículo 6 em diante, ele disse: disse-lhe Jesus:
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceste e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das próprias obras. Assim, quem viu Jesus, viu o Pai. Jesus não falava de si mesmo, ele disse que era o Pai que morava nele e era quem falava por meio dele. Era Deus. No seu corpo e com seu corpo teofânico, angelical, chamado o anjo do pacto, dentro do corpo de carne que ele criou para si mesmo. Corpo de carne chamado Jesus. Aí está o mistério de Deus o Pai e de Cristo. Da mesma forma como em você. Não é o seu corpo físico que fala. Embora você veja que se move sua boca, sua língua e os lábios e tudo mais. Mas é a sua alma usando o seu espírito, que é esse corpo espiritual, que por meio do qual sua alma se manifesta e fala, e faz com que os seus lábios e sua boca se movam para você falar. Porém, o que fala é o que você está pensando. Embora tem pessoas que dizem, eu falei sem pensar. Mas sempre a pessoa pensa naquilo que fala. Embora algumas pessoas dizem que não. Mas primeiro elas pensam e depois falam. É a mesma coisa quando Deus fala por intermédio dos seus diferentes mensageiros e diferentes profetas. Deus não fala primeiro para depois pensar no que falou. Não. Ele pensou no que falaria por meio dos seus diferentes profetas, dos seus diferentes mensageiros, dos seus diferentes corpos de carne. E você, como pessoa, como indivíduo, também tem um corpo de carne, um véu de carne, por meio do qual se manifestar e se revelar nesta terra. Cristo, o Alfa e Ômega, é quem esteve falando, pelo qual foi Deus, o Alfa e Ômega, como ele mesmo se identificou em diferentes escrituras, e como o Deus Todo-Poderoso. Vejam bem, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 4 ele disse: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo.
E no capítulo 44, verso 6 de Isaías también dice, também de Isaías, no versículo 6 em diante, ele disse: así dice Jehová, Rey de Israel, assim diz o Senhor, Rei de Israel, así dice Jehová, e o seu Redentor. su Redentor, Jehová, Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. proclamará lo que E quem proclamará como eu declarará e anunciará isto y lo pondrá en orden, e o porá em ordem perante mim, hago yo desde que eu ordenei lo antiguo. um povo eterno Anúncienles lo que viene y lo que está, e anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. mas ni os amedrentéis, Não vos assombreis nem temais. lo hice oír desde la Porventura, desde então, eu não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? fuerte, Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então vocês observem como Deus se identifica como o primeiro e o último. también como se identifica como el Todopoderoso, E vejam também como ele se identifica como o Todo-Poderoso no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus estava falando com Abraão. de 90 A Escritura diz: cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, o Senhor y ti. apareceu a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Entonces deparará E porei sobre su rostro a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto contigo será. nombre Abraham, sino que será Tu serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Esse será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por pacto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra em que tu peregrinas, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Dios identificó Deus identificou-se aqui poderoso. como o Deus Todo-Poderoso. Apocalipsis, E depois, no Apocalipse, nós ali vemos Cristo se identificando como o Todo-Poderoso. también como Da mesma forma, hablando con Moisés le dice, falando com Moisés, ele disse no capítulo 6 de Êxodo, versículo 1 em diante: ahora verás lo que yo haré a Faraón. então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa vos lançará da sua terra. Habló todavía Dios a Moisés, Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. y a Abraham, a Isaac, E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó
como o Deus Todo-Poderoso. Jehová, Mas pelo meu nome, o Senhor, a ellos. não lhes fui perfeitamente conhecido. Ahora vean, dice que se dio a conocer, Então, observem que ele se deu a conhecer, apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, que apareceu para Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, poderoso, el Alfa. o Alfa e Ômega. Leamos algunos lugares, Vamos ler mais alguns lugares, capítulo como 1, verso no 10 y Apocalipse, 11, no capítulo 1, versículos 10 e 11, Espíritu, onde en disse: el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, Eu fui arrebatado y lo ao dia do Senhor el primero em espírito, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, de Jesucristo, o primeiro e o último. hablando Essa é a voz de Jesus Cristo falando no último dia, hablando en el día del Señor, falando bien, no dia do Senhor. E falando para quem? Falando à sua igreja. la voz del Alfa y Omega, É a voz do Alfa e do Ômega. de Cristo hablando, A voz de Cristo falando a seu povo no último dia. en el capítulo 21 E também no capítulo 21 do Apocalipse, también dice, ele disse também, verso 5 en adelante, a partir do versículo 5 em diante: sentado E o que estava sentado sobre o trono disse: yo hago nuevo, Eis que eu faço novas y me dijo, todas as coisas. E me disse: Escreve, son fieles, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. hecho está, E disse-me mais: Alfa y Omega, Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. es Cristo, É Cristo falando a seu povo. yo le daré A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei agua, da fonte da água da vida. Quem vencer, las cosas herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, mío, e ele será meu filho. es Cristo, hablando, É Cristo falando a seu povo, a través del o segundo Adão, por meio de quem, de la unión de Cristo y su iglesia, através da união de Cristo e sua igreja, vêm os filhos e filhas de Deus. Por isso é que ele chama-os de filhos. yo seré su Dios y él será, Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. en el capítulo E logo em seguida, no capítulo 22, verso 13, 22 do Apocalipse, a partir do versículo 12, ele disse: pronto, y mi galardón E eis que eu venho cedo, e o meu galardão está comigo, según sea para recompensar a cada um conforme a sua obra. Alfa y el Omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el fin, o princípio e o fim, y el o primeiro e o último. bienaventurados los que lavan sus ropas, Bem-aventurados aqueles que árbol, guardam os seus mandamentos, para entrar por la para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. y los Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. para daros testimonio Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. de ustedes, Vejam vocês que aqui é Jesus Cristo quem se identifica como o Alfa e Ômega, como o primeiro e o último, como o princípio e o fim. se identifica también Ele também se identifica como a raiz como la
e a linhagem de Davi, como a estrela resplandecente da manhã. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron. E todos esses títulos, Jesus Cristo é quem os tem. O Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. O mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, do Alfa e Ômega, é que o corpo de carne chamado Jesus é esse véu humano, esse templo humano de Deus, onde Deus morou e mora nele em toda a sua plenitude. Corpo este que já está glorificado, assentou-se à direita do poder de Deus no céu, e por isso todo o poder lhe foi dado, tanto no céu como na terra, como ele próprio o disse, no capítulo 28 de São Mateus, do versículo 16 ao 20. E ele diz que estará conosco em todos os dias, até o fim do mundo. Cristo em Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo, esteve no meio da sua igreja, dos crentes nele. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei aí. E tudo isso é em Espírito Santo, nessa coluna de fogo que é o anjo do pacto, o anjo de Deus, que é em quem Deus mora, em toda a sua plenitude. Por esta razão, o anjo do pacto tem o nome de Deus nele. Por isso, o corpo de carne também, chamado Jesus, veio no nome do seu Pai. No livro do Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 20, ele disse: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Por isso, quando o anjo de Deus apareceu para Moisés naquela chama de fogo, lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés quis saber o nome de Deus. E o anjo lhe disse: diga ao povo, eu sou o que sou. Porque Moisés estava muito preocupado, porque se o povo lhe perguntasse, logo que ele lhes dissesse: o Deus de vossos pais me apareceu e me enviou a vós, e se eles me perguntarem qual é o seu nome, que vou responder para eles? Lhe dirás: eu sou o que sou. E dirás mais: eu sou me enviou a vós. Moisés conheceu como se pronunciava o nome de Deus. E são 4 consoantes: Y, H, W, H. O nome tem essas 4 consoantes, mas não tem vogais. Porém, Moisés sabia como pronunciar o nome de Deus, o qual é Yoshua, ou, traduzido para o português, Josué.
Por isso, lhe colocou por nome servidor, que era Oseas, de Josué, colocou o nome de Josué no seu servidor, estuvo brazo a brazo, que era Oséias, decidió hacer, o mesmo que esteve braço a braço com Moisés e que logo se tornou o general do exército de Israel. y que luego vino a ser el E mais adiante foi o sucessor de Moisés, o mesmo que levou o povo lado del Jordán até do outro lado do Jordão. por Entraram Jordania, pasaron por Jordania, pela Jordânia, passaram pela Jordânia, al lado del Jordán, e então passaram para o outro lado do Jordão, el lugar ao lugar donde onde tinham Jericó, que entrar, donde las em Jericó, onde as muralhas da cidade caíram quando foram tocadas sonaron. as trombetas. Ven ustedes Observem vocês el alfa y omega, que o Alfa e Ômega Cristo, é Cristo, el cual o qual, en su cuerpo angelical es no seu corpo angelical, é o anjo do pacto. aparecía en aquella luz Ele aparecia naquela luz ou naquela coluna de fogo para Israel. Dios estaba en su ángel Deus estava no seu anjo, no anjo do pacto, de Dios, que é o corpo angelical de Deus. a través de ese cuerpo, Depois, de esa columna de através desse corpo angelical, dessa coluna de fogo, el universo, creó todas las cosas, criou o universo, criou todas as coisas. también las que hay. As coisas que há nos céus e também as coisas que há na terra. Luego habló por medio de los profetas, Mais adiante falou por meio dos profetas, omega, esse era o Alfa e Ômega. Depois falou por meio de Jesus, estuvo en toda o véu de carne onde Deus esteve em toda a sua plenitude, cuerpo, e esse é o corpo físico de Deus, Jesús, no el cuerpo llamado Jesus, Jesús, o corpo chamado Jesus, o qual tinha que ser sacrificio por el pecado, colocado em sacrifício pelo pecado dos seres humanos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas obtenha a vida eterna. en la cruz del Calvario, E lá na cruz do Calvário foi outorgado o perdão dos pecados para Israel e para toda pessoa. pero un perdón no Porém, um perdão não é efetivo para uma pessoa a menos que ela o aceite. como Salvador, E para isso, tem que aceitá-lo como Salvador, para assim obter o perdão ese perdón e se tornar uma realidade esse perdão na vida dessa pessoa. E assim, todo pecado ser apagado com o sangue de Cristo. misma oportunidad Todas as pessoas têm a mesma oportunidade. a todos Foi dado o livre-arbítrio para todo ser humano, para crer ou não crer, gente o ser un incrédulo para ser um crente ou para ser um incrédulo, diante coloca do que Deus coloque diante dele. ser humano la vida, E ele coloca diante do ser humano a vida em Cristo. y la vida era la luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eso es San Juan capítulo 1, verso Isso está em São João, no capítulo 1, do versículo em diante. 5, E na primeira carta de João, no capítulo 5, do versículo 10 ao 13, onde nos diz que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho não tem a vida. no tiene la vida eterna, lo que tiene es una vida Não tem a vida eterna. O que a pessoa tem é vida en algún momento y no sabe temporária, se le va a terminar. que terminará em algum momento e não sabe quando vai terminar. Nós estamos aqui neste planeta Terra
para escutarmos a pregação do Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça na nossa alma, nós o recebamos como nosso único e suficiente Salvador, para que os nossos pecados sejam apagados com o sangue de Cristo, nosso Salvador. É para isso que nós viemos a este planeta Terra. Essa é a meta. Que nós obtenhamos o perdão dos nossos pecados. Sejamos limpos de todo pecado pelo sangue de Cristo. Sejamos batizados na água no seu nome. Cristo nos batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em nós. E passemos e nasçamos no reino de Cristo, no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. Este é o plano, este é o propósito do programa divino. O plano divino do Alfa e Ômega, de Cristo, o anjo do pacto, por meio do qual Deus está se manifestando desde a eternidade, por meio do qual ele criou os céus e a terra. O corpo angelical de Deus, chamado o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. Por isso ele podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. São João, capítulo 8, versículos 56 ao 58. Nele Deus morou eternamente. A imagem de Deus é Cristo no seu corpo angelical. E a semelhança física de Deus é Cristo no seu corpo físico. Corpo que foi oferecido em sacrifício, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, depois ele foi ressuscitado, glorificado. E esse corpo está sentado, esse corpo glorificado está sentado no trono celestial de Deus. Por isso ele podia dizer, todo poder me é dado no céu e na terra, porque quem tem o poder é quem está sentado no trono celestial. O próprio Cristo disse em São Mateus, no capítulo 26, nos versículos 63 e 64. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote, insistindo, disse-lhe, te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, e digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui nós podemos ver o que Cristo disse, que ele se assentaria no trono de Deus, à direita de Deus. E depois, no capítulo 3 do Apocalipse, versículos 20 ao 21, nos mostra que ele se assentou e que está assentado no trono celestial de Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. A quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Ele diz que se assentou com o Pai no trono do Pai. E dessa mesma forma ele disse que concederá ao vencedor que se assente com ele no seu trono. O trono do Pai está no céu, mas o trono de Jesus é o trono de Davi, do qual ele é herdeiro. Como está em São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 30 em diante, quando o anjo Gabriel falou à Virgem Maria. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque tendes achado graça diante de Deus. E tu conceberás em teu ventre, e darás à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Perceberam? Ele lhe dará o trono de Davi. E esse é o trono de Jesus. O trono onde ele se assentou quando subiu ao céu foi no trono do Pai, do reino celestial que cobre os céus e a terra. Por isso é que ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o 20. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Esse é o reino do Messias, no qual Cristo, o anjo do pacto, se assentará e reinará sobre Israel e sobre todas as nações, no reino messiânico do filho de Davi. Isso será o Alfa e o Ômega, assentado no trono de Davi, governando sobre Israel e sobre todas as nações. E isso será aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Portanto, toda pessoa que recebeu Cristo como Salvador, recebeu o Alfa e o Ômega. Recebeu aquele que é, que era e que há de vir. Recebeu o Todo-Poderoso. Lembrando que a imagem e semelhança de Deus é Cristo. Cristo no seu corpo angelical é a imagem de Deus. E Cristo no seu corpo físico é a semelhança física de Deus. Um só Deus, vestido com um corpo angelical, chamado anjo do pacto, que é Cristo, e vestido de um corpo físico de carne, que ao morrer, ao ser sepultado e ressuscitar, ressuscitou glorificado, de tal modo que já tem um corpo glorificado. Deus tem um corpo glorificado e esta é a semelhança física de Deus. Esse corpo está sentado no trono celestial de Deus. Cristo no seu trono, no trono celestial de Deus. Deus com seu corpo físico e glorificado, assentado no seu trono. E no dia de Pentecostes, Cristo desceu em Espírito Santo. Batizou 120 pessoas crentes nele, com o Espírito Santo e fogo, produzindo nessas pessoas um novo nascimento.
E em seguida continuou batizando pessoas que o recebiam como Salvador. E assim tem sido hasta estos momentos. e continua sendo até estes momentos, Recibe a Cristo como para o qual, se todavía, há aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, para que Cristo lo reciba pode fazer isso ainda nesses momentos. E nós estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo te batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em você, e nós estaremos orando por você. en cada iglesia E em cada país, em cada igreja onde você se encontre, Cristo como Salvador, si todavía você aí mesmo pode receber a Cristo como seu Salvador, se ainda não fez. E pode passar até aí na frente, onde se encontre, para que fique incluído na oração que estaremos fazendo. As crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem receber Cristo como o único e suficiente Salvador. Cristo dijo, dejad a los niños Cristo disse, deixai que as crianças venham a mim, e não as impeças, porque delas é o reino dos céus. Vamos a dar unos minutos mientras esperamos, mientras Daremos alguns minutos, las personas que todavía no reciben a Cristo enquanto aguardamos en estos momentos que as pessoas que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador en otras naciones. passem adiante para recebê-lo nesses momentos, tantos que estão presentes aqui, Lo más como vocês que estão em outras nações também. O mais importante importante y omega, é receber o Alfa e o Ômega, al Dios, o primeiro e o último, a Jesucristo, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. y así se hace efectivo E assim se torna efetivo o perdão los pecados dos pecados e para os seus pecados, e a sua limpeza de todo pecado com o sangue de Cristo. Vamos a estar puestos en pie para orar. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como seu Salvador nas diferentes nações. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Padre Celestial, en el nombre del Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, que produza nelas o novo nascimento. ser limpiado de todo pecado con Eu te rogo la sangre que sejam limpas de todo pecado com o sangue de Jesus Cristo, que Tu as batize com Espírito Santo e fogo, depois que elas sejam batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Todos vocês que estão aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador nas diferentes nações. Repitam comigo esta oração. Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, de tu evangelio eu escutei a pregação do Teu Evangelho en mi corazón. e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Primera venida, Creio na Tua primeira vinda. como le dijo nombre, Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Eu creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e que necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti, e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. te ruego me perdones
Eu te rogo que tu me perdoes, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no teu reino. Senhor, salva-me. Torne uma realidade em mim a salvação que tu ganhastes para mim, lá na cruz do Calvário, bem como para todos aqueles que creriam em ti. Eu te rogo, no teu nome glorioso e eterno, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém e amém. Cristo lhes recebeu no seu reino. Ele perdoou os seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, pelo qual você também me dirá: eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. E quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo aqui o ministro José Benjamin Pérez para que continue, e deixo em cada país o ministro correspondente para que lhes mostre como deve fazer. Para todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador, para que sejam batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E até o próximo domingo, com a ajuda de Deus.